Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender sobre o Teorema dos Multiplicadores de Lagrange. Vamos aprender o que ele diz exatamente, quando é que a gente pode usar e para que a gente usa o Teorema dos Multiplicadores de Lagrange. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fica ligadinho nessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como falei para vocês agora, nós vamos ter uma situação diferente, né? Eu falei de Teorema de Multiplicador de Lagrange. Mas para que vai servir isso, professor? Bem, vai servir para o seguinte, ó. A gente quer encontrar agora máximos e mínimos de uma função, só que ele agora é restrito a um vínculo, tá? Que não necessariamente é uma região compacta, tá? E nesse caso aqui, ó, se a gente observar, a g é uma função de duas variáveis. Então lembra quando a gente estudou curvas de nível? Então, na verdade, isso aqui é uma curva de nível da função g, no nível 0. Então eu vou maximizar e minimizar a função f restrito a esses pontos dessa curva. Tá certo? Tá claro para vocês? Ou querem entender melhor? Querem um desenho geométrico? Só um instante. Ô diretor, o pessoal está querendo que você poste aí uma figura, né, para eles poderem entender melhor. É possível fazer isso? É? Pronto, valeu, obrigado. Pronto, pessoal, ele disse que é possível sim, viu? Então vamos lá. Rapaz, esse nosso produtor ele é muito bom, né? Ajuda demais aqui nos nossos estudos sempre. Então aqui, ó, a gente tem aqui a situação que eu estou descrevendo aqui para vocês, ó. Eu tenho a curva de nível no nível 0 da função g, que é essa curva aqui, ó, que está em preto, tá vendo? Aqui é a curva de nível da função g. E eu estou pegando aqui, ó, níveis, também curvas de nível da nossa função f. Tá? Ou seja, eu estou atribuindo, né, valores. C1, aí quando eu coloquei f de xy igual a C1, deu essa curva. F de xy igual a C2 a outra curva, C3 a outra curva. Tá certo? Então, o que a gente está querendo aqui é justamente procurar, dentre esses pontos aqui, ó, que está intersectando, ó, a nossa curva de nível da função g, em quais desses pontos aqui, né, a nossa função ela assume valor máximo ou valor mínimo. Então, esse é o nosso problema, certo? Essa é a transcrição do nosso problema que está escrito aqui geometricamente. Agora, dentre esses pontos, como é que a gente sabe quem vai ser o máximo e quem vai ser o mínimo? E é aí que vai entrar, né, o Teorema dos Multiplicadores de Lagrange. Ele vai nos dizer exatamente quem são os candidatos a serem os máximos e mínimos dessa função. Tá? Então vamos ver aqui o teorema precisamente, e aí a gente volta aqui para essa nossa figura para a gente entender o que é que ele está dizendo geometricamente. Então o Teorema dos Multiplicadores de Lagrange ele vai nos dizer o seguinte, ó. Primeiro eu tenho f e g funções C1. Lembra, a gente já falou isso no curso. Funções C1 são funções que são contínuas, cujas derivadas de primeira ordem também são contínuas. Tá? Claro, aqui nos domínios da f e nos domínios da g. Tá? De fato, o que a gente precisa é que f, né, tenha essa condição num aberto que contenha essa curva aqui de nível da função g. Tá? Baixa nesses pontos aí. A gente também pede que o gradiente da função g ele seja não nulo, ou seja, diferente do vetor nulo, nos pontos em que g de xy é igual a zero, ou seja, justamente sobre essa curva. Beleza? Então, o que é que acontece? Se f tiver um extremo relativo em um ponto x0 e y0, então existe um lambda real, tal que o gradiente da função f nesse ponto é um múltiplo escalar do gradiente de g também nesse ponto. Tá certo? Então, primeiro, né? Olha só. Ela fala o seguinte, ó, se f tiver um extremo relativo em x0 e y0, exatamente. Esse teorema, ele nos dá uma condição necessária, ou seja, ele vai nos dar candidatos a serem máximos ou mínimos, tá certo? Nessa restrição. Pode ser que a gente ache, né, algum ponto que atenda a isso e que não seja nem máximo nem mínimo, tá certo? Ou seja, é meio parecido com o que a gente viu lá no teste da segunda derivada, né, o que seria um ponto de Cella mesmo nessa restrição, tá certo? Então,
fica atento a isso. A gente ainda vai fazer exemplos aqui, mostrando, né, justamente para tomar esse cuidado. Então, não é que aqui achou os pontos, esse aqui já obrigatoriamente é máximo ou mínimo. Cuidado, né? A gente também tem que usar o nosso conhecimento, né, dos casos anteriores. Beleza? Pronto. Professor, mas o que quer dizer geometricamente isso? Bem, a gente lembra lá do cálculo vetorial que o que eu estou dizendo aqui, né, ó, é que esses dois vetores aqui, eles são LD. Ou seja, um é múltiplo escalar do outro, quer dizer que eles são LD, quer dizer que eles são paralelos. Beleza? Então, se a gente voltar aqui na figura, isso está dizendo para a gente o seguinte, ó, que nesse ponto aqui, ó, lembra, a gente já estudou isso também, que o gradiente da função f ele é perpendicular, né, o gradiente de uma função qualquer, ele é perpendicular às suas curvas de nível no ponto, né? Então, ó, isso quer dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui o gradiente de f nesse ponto x0, y0, tá? E se eu traçar aqui a reta tangente, ó, a gente vai ter aqui, né, um ângulo de 90 graus. E a gente também vai ter aqui, ó, só para facilitar o desenho, claro que ele poderia estar para o outro lado, certo? O gradiente de g poderia estar para aqui também, não tem nenhum problema. O gradiente de g no ponto x0, y0. Tá certo? Ou seja, nesse ponto aqui que eu estou dizendo que vai ser o ponto de máximo, a situação que acontece é que o gradiente da função f, ele tá na mesma direção do gradiente da função g. Tá bom? Então isso é o teorema dos multiplicadores de Lagrange geometricamente. Esse lambdazinho aqui, ó, ele recebe um nomezinho que é chamado justamente um multiplicador de Lagrange, tá certo? Então ele é um multiplicador de Lagrange. Tá certo? Professor, isso aí é difícil de provar? É fácil? É bem tranquilo, olha só. Lembra que a gente estudou parametrização, né? Recentemente. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma curva, né? Uma parametrização para essa curva, g de x0. Tá certo? Olha só. Olha como é simples a ideia. Ó, então, seja gama de S igual a x de S, né? Porque é uma curva no R2, tem duas coordenadas. X de S, Y de S, e aí é uma parametrização suave, ou seja, quer dizer que eu posso derivar aqui tranquilamente, tá? Então, seja gama de S uma parametrização suave de g de xy igual a zero, tal que quando eu olhar no tempo igual a zero, ou seja, gama de zero é igual, né, ao x de zero, y de zero, mas isso aqui seja igual ao x0, y0. Tá? A gente diz que a parametrização ela está centrada no ponto x0, y0, quando isso acontece. É a nomenclatura, tá bom? Mas enfim, a gente quer uma curva que no zero ela assuma justamente esse ponto que a gente está dizendo que é um extremo relativo. Bem, se ela é um extremo relativo para f, o que é que quer dizer? Ao longo dessa curva, né? Então, quer dizer que quando eu pegar aqui, ó, z de s igual a f de x de s, y de s, a gente tem que, em z igual a zero, a derivada dessa função, né, ó, em s igual a zero, perdão, a derivada dessa função é igual a zero, né, porque ele não é um extremo, ó, x0, y0 é um extremo relativo em f, tá certo? Então isso quer dizer que quando eu olhar ao longo dessa curva, né, que eu estou compondo aqui, ó, f, eu estou compondo com a curva gama, ela passa a ser uma função da reta na reta, né, e ela assume um extremo aqui, pode ser um máximo ou um mínimo, tá certo? Então, tem um extremo ou um ponto crítico em S igual a zero.
Ou seja, dz ds no ponto zero, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Pronto. O que a gente vai fazer agora é derivar isso aqui usando a regra da cadeia que a gente aprendeu. Aí vamos lá, ó. Vou fazer aqui do lado. A prova é pequenininha, a gente consegue fazer aqui nessa caixinha aqui. Olha só. Bem, a gente aprendeu que quando eu tenho a função f, que ela depende de uma variável x, de uma variável y, e essa x depende de s e a y depende de s. Então, quando eu vou derivar f com relação a s, né, como é que vai ficar? dz ds. Deriva f com relação a x, deriva x com relação a s. Deriva f mais, né? Deriva f com relação a y, deriva y com relação a s. Pronto. Então aqui a gente usou a regra da cadeia que a gente já aprendeu, né? Pronto. Agora eu vou substituir em s igual a zero. Só que observe o seguinte, ó. O que está aparecendo aqui, observe que aqui, ó, df dx, df dy são as coordenadas do vetor gradiente de f. dx ds, dy ds é justamente, ó, o vetor tangente, ou seja, a derivada, ó, dessa curva com relação a s, que é justamente o vetor tangente da curva gama nesse ponto x0, y0, tá certo? Então, ó, quando eu colocar aqui, ó, isso aqui vai ser 0 igual ao gradiente de f no ponto x0, y0, interno, gama linha de 0. Tá certo? Ó, porque vai ficar, ó, as coordenadas do gradiente é esse, e aqui as coordenadas da derivada, né? E o produto interno é justamente isso, né? É fazer o produto de coordenada a coordenada. Tá bom? Pronto. Então, o que é que está dizendo para a gente? Isso está dizendo para a gente justamente o que eu desenhei aqui, que esse vetor gradiente de f, ele é perpendicular ao vetor tangente dessa curva. Ou seja, aqui a gente está aqui, ó. Esse aqui seria o gama linha de 0. Tá certo? Está dizendo que ele é perpendicular a essa curva aqui. Que ele era perpendicular ao gradiente de g, a gente já sabia, né? Porque isso aqui é uma curva de nível da função g. Tá certo? Então, esse pedaço de KC perpendicular, o pedaço do lado de KC perpendicular, a gente sabe pelo fato disso aqui ser uma curva de nível da nossa função g. Tá certo? Então, daí a gente tira o seguinte, ó, que o gradiente de f, ele é perpendicular à gama linha, né? Porque o produto interno dá igual a zero nos diz isso. Então a gente tira, ó, que o gradiente de f é perpendicular à gama linha de 0, que é o vetor tangente a essa curva aqui no ponto. E a gente também já sabia que o gradiente de g era perpendicular. Bem, eu estou no R2, eu só tenho duas direções, né? Então, se o gradiente de f é perpendicular à gama linha e o gradiente de g também é perpendicular à gama linha, só existe uma possibilidade, é que de fato eles sejam paralelos, tá certo? Ou seja, então existe o lambda, de modo que isso aqui acontece. E essa é a demonstração, né, desse resultado bem simples, né? Usando coisas que a gente já sabe. Então, para vocês verem como, né, a matemática é realmente esse tijolinho que a gente vai colocando. Então, é importante a gente, né, realmente aprender cada parte do conteúdo. Pronto. Então, esse é o resultado. Professor, mas e como é que fica na Vera, né? Ou seja, vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que funciona? Vamos lá. Então, olha só, pessoal. A questão diz o seguinte, ó, determine os valores extremos da função f de xy igual a x² mais 2y² no círculo x2 mais y2 igual a 1. Então, beleza, né? Essa é a nossa função g e cadê nosso vínculo? Cadê a função g, professor? E a função g a gente vai tirar justamente desse pedaço aqui que ele está dizendo que é no círculo. Então, lembra que a gente pegava, né, nossa função g igual a 0. Então, basta a gente fazer o seguinte, ó. Chama g de xy para ser x² mais y² menos 1. Pronto. Agora já temos, né, que nossa condição é justamente g de xy igual
a zero. Beleza? Então, basta a gente fazer isso sempre, né? Traz a constante também para o lado da variável, chama tudo aquilo da função g. Então, esse é o primeiro passo. Temos já a nossa função f e também temos a função g. Aí você diz, professor, um negócio que eu fiquei preocupado é porque você nos disse que o teorema diz que os candidatos, né, a serem máximos e mínimos são dados pelo multiplicador de Lagrange. Mas como é que eu vou testar? Como é que eu sei se realmente é máximo e mínimo? Bem, aí você realmente tem que observar o vínculo que você está analisando. Olha só. Bem, nesse caso a gente tem que isso aqui é uma circunferência. E uma circunferência é uma região, é um domínio que é compacto. Ah, professor, a gente já viu, se a função for contínua num domínio compacto, ela assume máximos e mínimos absolutos. Beleza, isso mesmo, você está certinho. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Vai procurar os pontos críticos, que vão ser, vamos chamar assim, né? Os pontos críticos dados pelos multiplicadores de Lagrange. E aí depois basta a gente atribuir, né, na nossa função e ver o que der o valor maior, vai ser o valor máximo, o valor menor, o valor mínimo. Professor, e se não for compacto? Bem, aí se não for compacto, aí a gente tem que ver, tá certo? Você quer ver um exemplo dessa maneira? Deixa aí nos comentários, né? Tá bom? Deixa seu like aí também, que eu vou entender que você quer que eu mostre, né, esses outros exemplos em que não necessariamente, né, o ponto que a gente achar vai ser um ponto de máximo ou de mínimo, né, restrito a esse vínculo aqui que a gente chama. Tá bom? Também, né, a gente fazer outros exemplos aí para que vocês fiquem fera em multiplicadores de Lagrange e não errem mais nada, né? Beleza, professor. Então, identificamos aqui o vínculo, a gente quer usar o teorema do multiplicador de Lagrange. Eu me lembro que o gradiente dessa função ela não pode se anular nesses pontos aqui. Exatamente, né? Então, primeira coisa depois que você identificou a função g é você calcular o gradiente da função g. Né? Lembra, o gradiente da função g é derivar g com relação a x, derivar g com relação a y. Tá certo? Então aqui vai dar o quê? Ó? Derivando com relação a x, dá 2x. Esse aqui é constante, né? Com relação a x, dá 0. Aqui também dá 0. Derivando com relação a y, vai dar 2y. Né? Porque aqui a derivada com relação a y é 0, dá constante, também é 0. Beleza. Então, olha só, o gradiente é esse, mas ele só vai ser 0, 0 quando? Se somente se 2x for igual a 0 e 2y for igual a 0, né? O que vai implicar xy ser igual a 0, 0. Só que o que é que acontece? O 0, 0, ele não pertence, né, a essa curva de nível da nossa função g, né, que seria, no caso, g igual, o nível igual a 0. Né? Porque se eu colocar aqui, ó, 0 mais 0, dá 0, não dá 1, né? Ou seja, a gente tem que o 0, 0 não pertence, vamos colocar assim, ó, ao g a menos 1 do 0. Que chama a imagem inversa do 0. É a mesma coisa de estar dizendo isso aqui. Certo? Ou seja, são todos os valores de x e y em que g é igual a 0. Essa é uma outra forma de escrever. Você também pode encontrar assim nos livros, tá bom? Beleza, professor. Show. O gradiente não se anula nesse ponto. Então, a gente pode usar o teorema de Lagrange. Né? Então, pelo teorema dos multiplicadores de Lagrange, aí você pode ficar, né, abreviando, obviamente, né? Você não vai ficar escrevendo esse texto toda a vida. Temos que existe um lambda real, tal que o gradiente de f nos pontos x e y é igual a lambda gradiente de g. Tá? Pronto. Então a gente quer encontrar esses pontos. Ah, professor, mas ainda falta calcular o gradiente de f. Exatamente, vamos calcular aqui. Então, gradiente de f, mesma coisa, né? Derivando f com relação a x, derivando f com relação a y. Então, derivando f com relação a x, vai dar 2x. Derivando f com relação a y, aí eu derivo aqui, né? Ó, 2 vezes 2, 4y. Né? Porque quando eu derivo com relação a y, x é constante. Beleza, achamos o gradiente. Então,
daí a gente ficou com isso, ó. A gente ficou com 2x 4y igual, né? O lambda, ó, eu posso multiplicar aqui as coordenadas, né? Ó, então vai ficar 2x lambda, 2y, perdão, 4 aqui, né? Não, 2 mesmo. 2y lambda. Beleza. Pronto, então para que esses dois vetores sejam iguais, as coordenadas têm que ser iguais, né? Então a gente fica com 2x igual a 2x lambda e 2 e 4y igual a 2y lambda, tá? Então a gente tira isso. E aqui a gente também coloca, ó, a condição de vínculo, tá certo? Ou essa aqui também, se você quiser, ou seja, x2 mais y2 igual a 1. Então a gente vai utilizar aqui, ó, essas três equações que foram geradas, né, para a gente, a partir dos multiplicadores de Lagrange, para a gente encontrar os valores de x e y que atendem, né, a essas equações. Né, porque é óbvio, né, os pontos têm que atender à questão do vínculo. A gente quer encontrar os pontos que estão aqui. Né? Beleza, então como é que a gente vai fazer? Bem, eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro eu vou chamar aqui, só para facilitar, 1, 2 e 3. Então nessa primeira aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 2x, vou passar esse cara para o outro lado, menos 2x lambda igual a 0. Vou colocar 2x em evidência. Isso aqui vai ficar o quê? 1 menos lambda igual a 0. Ora, para isso aqui dar 0, a gente tem que x é igual a 0 ou esse aqui é igual a 0. Ou seja, lambda igual a 1. Né? Tá certo? Então a gente tem essas duas condições. X igual a 0 ou lambda igual a 1. Aí o que é que eu vou fazer? Vou analisar no restante. Bem, então o primeiro caso aqui, ó, x igual a 0. Se x é igual a 0, aí eu venho na número 3 aqui, ó. Então na terceira equação aqui, a gente fica, né, ó, colocando x igual a 0, fica y² igual a 1, que implica que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que implica que y é igual a mais ou menos 1. Pronto, então daqui a gente já tirou os pontos que eu vou chamar de P1, 0, 1 e P2, 0, menos 1. Beleza? Pronto, o outro caso que a gente vai analisar agora é lambda igual a 1. Então, vamos jogar lambda igual a 1 aqui em 2. Ó. Lambda igual a 1. Isso aqui implica de 2 que 4y é igual a 2y. Passo 2y para o primeiro membro. Vai negativo. 4y menos 2y dá 2y igual a 0. Só que isso aqui, para ser 0, eu tenho que y é igual a 0. Pronto. Então, lambda igual a 1 implicou y igual a 0. Aí eu venho agora, ó, e uso isso em 3. Então, y igual a 0, isso implica, usando 3, que vai x² igual a 1. Né? E a gente já viu, isso aqui vai implicar que x é igual a mais ou menos 1. Né? Uma conta semelhante a essa que a gente fez aqui. Então, daqui a gente tirou mais dois pontos, ó, chamado de P3, que é o 1, 0, e P4, que é menos 1, 0. Pronto, já achamos todos os pontos. E agora, professor? Agora, como eu falei, basta a gente testar lá na nossa função. Então, vamos ver. Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, f de 0, 1. Bem, f de 0, 1 vai ser 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Agora, f de 0 menos 1. Ah, professor, a potência é π, então vai dar a mesma coisa, exatamente. Né? Dá 2 também. Né? Ó, porque menos 1 ao quadrado continua dando 1. Beleza? Pronto. Agora vamos para o P3, ou seja, f de 1, 0. Bem, f de 1, 0 vai ficar 1 ao quadrado é 1 e aqui é 0. Então isso aqui dá igual a 1. E por fim, f de menos 1, 0. Né? Mesma coisa, como vai ficar menos 1 ao quadrado, continua dando 1. E aqui dá 0. Pronto. Então observe, né? Para esses pontos aqui a gente encontrou 2. Então esses aqui são os valores máximos. Ou valor máximo, né? Que é 2. Valor máximo.
que acontece em 2 pontos, né, nesses 2 pontos. E aqui, 1 é o valor mínimo. Que acontece nesses outros pontos aqui, né? 1, 0, menos 1, 0. Tá bom, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhando. Vamos exercitar bastante aqui também, né? Aproveitem os próximos vídeos que serão postados para que vocês, né, fiquem feras em multiplicadores de Lagrange e não errem nada, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.